Boa. Bom dia, galera, de novo. Show. Agora tá perfeito, Bira. Vai Bom dia. esperar mais alguém entrar ou vai Não, começar? não. Vamos começar. Eu acredito que o pessoal vai entrando aí à medida do tempo passando, mas quem chegar será muito bem-vindo, viu? Pode começar sua apresentação. Você consegue compartilhar? Ah, deixa eu liberar aqui para você conseguir compartilhar a tela. Só um segundo, Bira. Importante. Tá entrando gente aí, você vai colocando, né? Pronto. Meu A gente amigo tá. Bira. Esse convite foi específico para a gente falar sobre um produto específico, né? Que é o área protegida residencial. E aí tem um chat aí, se alguém quiser interromper para perguntar alguma coisa que seja pertinente ao que a gente está falando, não tem problema nenhum. Pode perguntar. E meu nome é Albiratã, eu sou coordenador da área de vendas externas. Tem uma outra coordenadora, Fátima, que é responsável por esse produto que a gente vai falar aqui também, que é responsável por esse produto que é o área protegida residencial, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Meu amigo Biratã, Tá? tá me ouvindo bem? Tudo bem. Que bacana lhe ver, cara. Muito obrigado aí por sua disponibilidade, por estar aqui com a gente para falar desse produto. Eu sei que você tem uma agenda dificílima, mas sempre busca aí entre as suas correrias. Para quem não sabe, Biratã é atleta, né? Corre essa cidade inteira aí. No outro dia eu vi ele passando por uma bala. Depois que eu vi ele passando, eu estava dirigindo ele correndo, eu resolvi trocar de carro, porque meu carro não conseguia pegar o Biratã na orla correndo, porque esse cara é fera. Brincadeiras à parte, eu queria dizer, Bira, que é muito bacana ter um parceiro como você, que está sempre muito atento a gente, muito presente, né? Faz nossos negócios acontecerem. Obrigado por estar aqui de novo com a gente. E queria lhe dizer que a gente tem muito apreço por nossa relação profissional, comercial e pessoal, viu? Mas eu não vou lhe Também atrapalhar. tenho muito apreço pela Inovar e realmente é uma casa que sempre me acolhe muito bem. Mas vamos falar sobre venda, vamos falar sobre Olha, dinheiro, que a gente precisa ganhar mais dinheiro, todo mundo. Então, o área protegida residencial, todo mundo está conseguindo ver aí a apresentação, né? Todo mundo consegue ver? Consegue ver, Márcio? Fernanda? perfeito, tá sim. Bom, A área protegida residencial é um produto que ele foi concebido pensando justamente em oferecer uma cobertura, um atendimento médico, que o mesmo atendimento que tem aqui em Salvador, com uma característica diferente é, de atender a residência e as pessoas, né? Porque o litoral norte ele tem uma característica também específica, que uma boa parte das pessoas, os donos da casa, não ocupam as casas. Na maioria das vezes aluga ou é sazonal. Às vezes aluga, às vezes ocupa. Então, a gente pensou numa proteção médica da Vitalmed que pudesse contemplar esses dois públicos, tanto os inquilinos, os visitantes esporádicos, como os moradores, os donos, verdadeiros donos da casa. Né? Então a gente pensou justamente como o próprio produto já diz, área protegida residencial. Ele não é um produto que ele é vendido para empresas, ele não é um produto que é vendido para pousada, para hotel, para academia, né? É um produto específico que ele tem uma área de cobertura específica, que é o que a gente vai falar agora. E é aí o que acontece, né? Antes um pouquinho da gente falar sobre a área protegida residencial, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Vitalmed, né? Então a Vitalmed é uma empresa que ela nasceu justamente da ideia de prestar atendimento extra-hospitalar. É o que a gente chama de APH, né? Atendimento pré-hospitalar. Porque não necessariamente a pessoa, quando precisa de atendimento médico, ela precisa ir para o hospital, né? Ela tendo o serviço da Vitalmed, por melhor que seja o plano de saúde dela, ela vai ligar para a Vitalmed, vai fazer o atendimento em casa, vai ser medicada em casa. Então, esse é o atendimento da Vitalmed. Para Salvador e para o litoral norte, sim. A concepção, a forma de contratação, ela muda de Salvador para o litoral norte, mas o atendimento continua sendo o mesmo, né? Então, a gente tem o serviço de urgência e emergência, né? 24 horas.
que é o que a gente presta lá no Litoral Norte, da mesma forma que a gente presta aqui em Salvador. Só que aqui em Salvador a gente faz a contratação individual. Eu posso vender o plano empresa, mas ele vai ser individual para cada pessoa, porque ele vai ter a carteira dele para usar onde ele tiver um plano individual. No caso do Litoral Norte, ele faz a contratação do serviço para casa, que é o que a gente vai falar agora, e aí as pessoas que estão dentro da casa, elas podem utilizar o serviço. Como eu falei, inquilino, visitante, prestador de serviço, por isso que a gente chama de área protegida residencial. Então, o atendimento ele é localizado. Por que que eu falo que é localizado? Porque a gente tem uma estrutura para atender o litoral norte. Eu não conseguiria mandar uma ambulância daqui de Salvador toda vez que alguém precisasse de atendimento lá. Porque quando se trata de emergência, a gente tem que ter uma estrutura mais próxima para atender essa necessidade de imediato. Pode ser uma situação mais simples, como pode ser uma situação mais grave que precise de um tempo resposta menor. Né? Então a Vitalmed ela se preocupou com isso, então a gente montou duas estruturas. Atualmente, inicialmente a gente começou só em Guarajuba, Itacimirim, Barra do Jacuípe, e agora a gente já tem uma segunda base em Praia do Forte, e aí agregou mais Praia do Forte, né? Então aqui no caso, como ele está falando, Barra do Jacuípe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte é a área de cobertura desse serviço do área protegida residencial, né? Então ele, como a Vitalmed ela já é uma empresa que ela já tem esse know-how no atendimento de urgência e emergência, a gente desenhou esse produto para lá e hoje, como eu falei, a gente conta com duas bases para atender essas áreas aí, essas quatro praias, que a base fica uma em Guarajuba e a outra em Praia do Forte, 24 horas. Então, o associado necessitou do atendimento, ele vai ligar para a central da Vitalmed, vai solicitar o atendimento, dizer o que é que ele está sentindo, e aí a gente vai classificar esse atendimento e encaminhar o atendimento, da mesma forma que a gente faz aqui em Salvador, tá certo? Tem gente entrando aí, né? Então, como é que ele funciona, né? Para preservar e promover a saúde, né? Em sua região, como a gente está falando aí, são dados relevantes porque você tem uma população de muito grande, em torno de 35 a 40 mil pessoas. O hospital mais próximo, né? Você tem a 50 quilômetros e aí você tem uma UPA na Praia do Forte e uma UPA em Monte Gordo. E aí você, a depender da necessidade da estrutura, não vai atender a esse público, que é um público a mais, né? Então é isso que eu sempre digo ao vendedor, porque eu sempre remonto a questão da venda. Às vezes o vendedor ele tem receio de ir vender, porque o que acontece hoje, quem trabalha na Inovar, ela tem um portfólio muito grande de produtos. Então, às vezes, ele deixa de vender para esse público, porque é distante, porque eu vou perder muito tempo para me deslocar para lá, esquecendo que essas pessoas, além de ter um poder aquisitivo alto, eles têm carência de serviço, assim como tem a carência do vendedor lá, porque a gente tem baixa atuação dos vendedores. E comprovadamente a gente tem visto alguns casos de vendedores, tem uma vendedora só que ela tem sucesso lá se dedicando a um produto que ele tem um ticket médio alto. Porque hoje, por exemplo, esse produto ele custa R$ 269, né? Para você vender um plano da Vitalmed para um público A mais, né? De R$ 269, que ele vai ter atendimento sem limite de utilização. Ele pode utilizar o serviço quantas vezes for necessário. Para uma pessoa que não tem estrutura de atendimento próximo, que atenda ao padrão dele, né? Porque às vezes você chega na UPA, até aqui em Salvador, com certeza no interior, às vezes deve ser pior, porque a carência de atendimento ainda é maior, né? Então você tem um cliente potencial e qualificado, né? Que a gente sempre fala sobre isso. A pessoa tem necessidade, mas às vezes não tem o dinheiro. Não é o caso desse público dessa região que eu falei. É um cliente que ele, além de ter necessidade, né, que é uma coisa que é o papel do vendedor fazer esse levantamento de necessidade e ir para lá mesmo, abordar o cliente, fazer um trabalho mais, né, de corpo a corpo com esses clientes lá da Praia do Forte, Itacimirim, Guarajuba, né, e Barra do Jacuípe.
Bira, e sua sugestão seria fazer o quê? Sábado e domingo, né? Ah, então eu vou tirar um dia de folga na semana e vou me dedicar a fazer esse trabalho lá. Inclusive, você corre o risco até de vir um plano de saúde, um seguro de vida, um plano odontológico, um seguro para um veículo, que acho que a Inovare vende todo, tem todo esse portfólio aí para o vendedor. Então, eu acho que a gente não vive sozinho numa ilha. É uma informação importante, porque é um produto específico para essa área, que atende uma necessidade de atendimento, que você tem as estruturas dedicadas lá para atender esse produto, mas não tem atuação muito baixa do vendedor. Então, a maior parte das demandas que a gente trabalha tem muita publicidade lá, inclusive do lado ali do pedágio, falando sobre esse produto, né? Tem as bases lá que as pessoas já estão acostumadas a ver, porque são pontos de grande circulação de pessoas. A base da Vitalmed no Guarajuba mesmo fica no Shopping Guarajuba, que é onde tem, ali logo na BA mesmo, que é onde tem o Hiperideal, acho que é o G Barbosa. Então, as pessoas estão vendo que a Vitalmed está lá. Então, não tem como você dizer que não existe o produto, porque a Vitalmed já tem. A gente já tem 2 anos e pouco fazendo esse serviço para lá, para essa região. Então, é uma coisa que facilmente você ficar ali no Atacarejo ou no G Barbosa, com certeza você vai pegar gente que mora por ali, que vai querer comprar o serviço de você. E se não vender o serviço da Vitalmed, não tem problema nenhum, vende outra coisa, o que encaixar na necessidade daquele seu cliente lá, que afinal de contas você não tem que ter fidelidade com um determinado produto, ok? Então, como é que funciona? Ele funciona como eu já falei, que ele tem a proteção médica 24 horas, nas 4 praias que eu já citei. Essa apresentação, inclusive, eu já mandei ontem lá no grupo, que eu sei que vocês vão me pedir, que é uma apresentação que vocês podem estudar, né? E podem passar para o cliente também, que é o paciente. Aí ele está falando que o paciente vai ter o pronto atendimento. Então, a gente tem uma certa dificuldade, mas a Vitalmed ela fez um estudo e disse assim, ó, eu tenho condição de atender esse paciente em Guarajuba, em Prado Forte, e se precisar remover ele para um hospital mais próximo, sim, se for necessário, né? É, porque na maioria dos casos, como a gente já falou outras vezes aqui em relação ao APH, para lá para o litoral norte não é diferente. 90% dos casos de atendimento a gente consegue resolver no local sem precisar remover a pessoa para o hospital. Por quê, Bira? Porque eu já tenho um médico, já tenho os equipamentos, já tenho os medicamentos, e isso é dito no contrato, que o atendimento ele vai permanecer ali até que a crise seja resolvida, ou a critério do médico durante o atendimento, se for necessário encaminhar a pessoa para o hospital. Então a Vitalmed garante isso dentro do atendimento, que ela vai entregar o paciente no hospital se for necessário. E que o serviço não tenha limite de utilização e não tem fidelidade, né? Então ele pode ficar com o serviço. Ah, eu vou, por exemplo, eu aluguei uma casa aqui em Guarajuba durante 3 meses, só que a casa não tem essa proteção médica. Então eu quero contratar como inquilino, coloco o endereço de lá daquela casa como inquilino, e aí ele vai estar protegido com a família dele, né, lá naquela casa. O que é interessante em relação à área protegida residencial é que ela sai da casa para as pessoas que estão cadastradas, elas vão estar protegidas dentro dessa área de cobertura. As pessoas que estão cadastradas junto com a casa. Então, quem é que eu cadastro junto com a casa, da casa? Eu, como titular da casa, é, residência Ubiratã, né? Então, as meninas aí da Inovare que faz o cadastro das residências já está acostumada a fazer há bastante tempo. Então, cadastra primeiro a casa, depois eu, né? E depois meus dependentes direto, minha esposa, meu filho, entendeu? Então, precisa comprovar que essas pessoas são dependentes direto, precisa dessa comprovação. Mas o que é que muda nisso? Quem é visitante, quem não, quem é cadastrado? Quem é cadastrado junto com a casa pode ser atendido fora da casa, dentro da área de cobertura do serviço. Então eu tenho uma casa em Guarajuba e aí eu estou em Praia do Forte. Se eu tiver cadastrado com minha casa, eu vou poder utilizar fora da casa, por exemplo. Posso usar em Praia do Forte, ok? E aí, no caso,
como eu falei, o atendimento 24 horas. Aí, por exemplo, eu tenho minha empregada, ou minha diarista, ou o rapaz que limpa a piscina de minha casa. Vamos dizer, o rapaz estava lá na minha casa e ele sofreu um acidente ou teve um mal súbito e ele estava limpando a piscina. Como é que eu faço para usar? Com o código da casa. Por isso que chama área protegida residencial. Porque todo mundo que estiver ali dentro. Aí eu chamei um amigo meu, a gente fazia um churrasco lá na casa e aí ele passou mal. Pode chamar o atendimento com o código da casa, ok? Por isso que ele sai da casa, ele aluga a casa, ele empresta para os amigos, ele dá uma festa, o visitante, o inquilino, o prestador de serviço vai estar protegido dentro da casa. E aí a gente fornece uma placa, né, com as informações, o telefone da emergência, e aí a pessoa pode colocar lá, ou na frente, ou internamente, para todo mundo que estiver visitando a casa saber que ele tem a proteção médica. E aí, quando solicitar, solicita lá com o nome da casa, tudo direitinho, e aí a Vitalmed vai fazer o atendimento dentro daquele endereço ali que está cadastrado como residência protegida. Gente, está claro o que eu estou falando? Vocês têm alguma dúvida? Até aqui tudo bem, Bira, tudo tranquilo. As Eu vantagens do plano residencial, plano familiar residencial, né, que a gente fala também sobre isso, que ele tem cobertura 24 horas, a frota moderna, que a Vitalmed investe nisso aí, né, justamente para a gente ter um tempo-resposta menor, né, já com essas estruturas lá dedicadas, como eu falei, né, a orientação médica por telefone, que ela pode acontecer, né? Eu tenho o serviço da Vitalmed lá para minha residência, e aí eu precisei de uma orientação médica porque é uma situação mais simples sobre o uso de uma medicação. Então, isso é uma coisa que a Vitalmed já pratica há muito tempo dentro da telemedicina, dentro do serviço de APH que é vendido. Então, a gente só fez transferir para lá. Ah, eu não preciso do atendimento aqui na minha casa, mas eu quero uma orientação médica por telefone. O médico vai estar disponível. Se for necessário que entre um médico através de videochamada, que a gente chama da telemedicina, pode ser feito também, tudo através dessa estrutura que a gente tem aqui internamente. Se o médico, durante o atendimento, detectar que precisa dessa visita presencial, aí ele vai deslocar a ambulância para fazer o atendimento daquele paciente. Quando a gente fala aqui no caso de valorização do imóvel, quando você aluga uma casa e diz ao cara, olha, além de tudo que eu estou te oferecendo aqui na casa, você ainda tem a proteção médica, que é uma coisa que, em contrapartida, você vai ter dificuldade. Para uma pessoa que vem de fora para alugar uma casa onde você não conhece, você dizer para ele assim, ó, minha casa tem proteção médica. Se você precisar de atendimento, você vai ter aqui esse telefone aqui que você vai poder ligar e vai chegar o atendimento aqui na sua casa para resolver o problema. E se não resolver, vai encaminhar a pessoa para o hospital, o que é mais importante, né? Então, hoje a gente está trabalhando com esse valor aqui para alta estação, né? Que ele está falando aí, R$ 269 mensal, proteção para todas as pessoas que estão na residência, proprietário, cônjuge, familiar, funcionário, visitante, inquilino, todo mundo, né? Só no caso, o proprietário, o cônjuge, né, e o familiar dele que tiver cadastrado diretamente junto com a casa, é que pode ser atendido em outras praias lá do litoral norte, né, que estão dentro da cobertura. Então, o que é interessante em relação a esse valor é que a gente ainda é sensível à questão da baixa estação. A gente sabe que a maioria dos aluguéis diminui, a frequência, né, do veranista, o dono da casa que não mora, que vai lá esporadicamente. Nessa época de baixa estação, o cara tá lá sentindo frio, o cara fala, pô, eu vou para lá, para Praia do Forte, para quê? Para ficar dentro de casa? Prefiro ficar aqui em Salvador mesmo, né? Então, na baixa estação, a gente dá um desconto de 50%. Isso não é promoção, já fica registrado lá no contrato. Então, por exemplo, agora isso de abril a setembro. Então, o cliente que ele entra agora, ele entra pagando, no caso, em vez de 269, ele paga R$ 134,50. Ele fica pagando esse valor até setembro. Aí, a partir de outubro a março, ele fica pagando o valor cheio de R$ 269. Esse valor é mensal, no caso, independente dele utilizar o serviço ou não, porque não tem limite de atendimento, tá certo? E o que eu falei, né? No caso, não tem fidelidade. Ele pode ficar com o plano o tempo que ele quiser.
Eu aluguei foi o exemplo que eu dei, o cara alugou a casa e quer que a casa tenha essa proteção, independente da casa ser dele ou não. Se ele alugou a casa, ele pode ficar com aquela cobertura ali na casa, mesmo ele sendo inquilino. Ele pode cadastrar como se fosse dele a cobertura e quando ele for embora, ele cancelar o contrato com a Vitalmed, ok? Tem algum motivo? Não, né? Então esse aqui é o bônus exclusivo, né? No período de baixa estação, que as mensalidades com preço reduzido de 50% para inclusive para associados, né? Ele fala aqui sobre alguns benefícios. Uma coisa interessante em relação a esse valor, quem já tem o serviço aqui em Salvador, de APH, ou aqui em Salvador, em Feira de Santana, ele paga R$ 206. Ele tem um desconto, acho que é de 23%. 206 na alta estação e R$ 103 na baixa, né? Porque aí ele tem um desconto também de 50% na baixa estação. Os benefícios, né, que a gente falou, alguns sem franquia, né, não tem limite de atendimento. 96% dos casos são resolvidos no próprio local, porque a Vitalmed ela já tem uma estrutura completa, o médico, enfermeiros, medicamentos e os equipamentos para resolver. A proteção 24 horas, né? As bases que a gente já tem, como ele está falando aí, em Guarajuba e Praia do Forte. Então, tudo que eu falei está escrito aqui, né? Unidades móveis avançadas e básicas, né? O associado ligou automaticamente, a gente vai ver qual a unidade que está mais próxima e disponível para atender, a orientação médica por telefone também que eu já falei, a valorização do imóvel e a proteção que foi ampliada, né, no caso para Praia do Forte, porque a gente só estava fazendo em Barra do Jacuípe, Guarajuba e Itacimirim, agora a gente ampliou para Praia do Forte. Pira tem previsão de aumentar para outras praias? Sim, mas por enquanto são essas daí que estão dentro da cobertura do serviço. Eu acho que é um potencial muito bom para o vendedor explorar essa área aí e só resta perguntar a vocês o que é que vocês acharam e qual seria a expectativa de vocês em relação ao produto ou se vocês têm alguma dúvida. Ira, eu estou aqui com uma pergunta de Verusca, não sei se eu precisei realmente atender uma pessoa que chegou aqui, mas o Verusca trouxe uma pergunta que é o seguinte: caso eu venda para uma casa em um condomínio e a pessoa se acidenta ou passa mal na área do condomínio, terá atendimento? Ou seja, a casa está dentro de um condomínio e a pessoa passou mal, por exemplo, lá no quiosque do condomínio, a 100 metros da casa, 200 metros da casa. Essa pessoa vai ter cobertura, vai ter atendimento? Eu tinha falado sobre isso, sobre a questão do visitante esporádico e do empregado que não está cadastrado junto com a casa. Se você está cadastrado junto com a casa, você pode ser atendido em qualquer local dentro da área de cobertura do serviço. Eu dei um exemplo, inclusive, eu tenho uma casa em Guarajuba e estou na Praia do Forte. Se você está cadastrado junto com a casa, você tem um código que você pode usar fora da casa. Então, não importa se é 100 metros, 200 metros, ou é em outra praia a 3, 4 quilômetros, você vai ser atendido, se você tiver cadastrado junto com a casa. Quem é que é cadastrado junto com a casa? O dono da casa, o cônjuge, os filhos, os dependentes diretos, certo? O empregado, se acidentou a 200 metros da casa, ele vai ter que ir para dentro da casa para ser atendido. E aí a gente vai atender com o código da casa no endereço da casa. Se ele estiver fora da casa e ele não for cadastrado junto com a casa, ele não vai ser atendido fora da casa. Entendi. Agora, essa é uma dúvida minha, Bira. Ficou claro a tua explicação, o Verusca, inclusive, já botou aqui que entendeu. A dúvida minha é o seguinte: você explicou muito claramente essa história do empregado. Por exemplo, o empregado, ele se acidentou, caiu a 50 metros da casa. Se ele estiver dentro da casa na hora do atendimento, vai ter atendimento para ele. Ou seja, ele Sim, vai sair lá de onde ele caiu, vai aguardar dentro da casa para ter atendimento. Aí ele tem o atendimento, mesmo não fazendo parte daquele cadastro que a família fez, porque ele não era dependente direto. Perfeito até aí? sim, sim. Pronto. Aí eu te pergunto, então isso também se aplica a um visitante? Se ele estiver dentro da casa, ele tem cobertura. Tem sim, eu acabei de falar, Olha, visitante, show. esporádico, o inquilino, o prestador de serviço, o cara foi lá cortar sua grama e se machucou lá, e você pode chamar.
dentro da casa para essa pessoa. Maravilha. Jair está perguntando aqui. Jair Fonseca, um abraço, Jair. Pois não. A área da casa está protegida também. As pessoas, os donos da casa, os dependentes diretos estão protegidos e a casa também está protegida. E o produto ele foi concebido justamente pensando nisso aí, no visitante esporádico, no inquilino, porque a maioria das pessoas, se você for procurar no Airbnb ali a quantidade de imóveis que tem para alugar em Guarajuba, Praia do Forte, Itacimirim, Barra do Jacuípe é muito grande. Então, tem pessoas que vendem, inclusive, e às vezes até cobra, né? Cobra do inquilino uma taxa, no caso, se for aluguel de longo prazo, ele cobra uma taxa para a pessoa ter o serviço. Você quer com a cobertura ou sem a cobertura? Né? Aí, se ele quiser com a cobertura, ele contrata no nome dele, coloca o serviço e deixa lá o código para ele utilizar o serviço. E acontece isso que eu estou falando. Quando a pessoa faz aluguel de longa temporada, 2 meses, 3 meses, o próprio inquilino contrata o serviço direto com a Vitmed, porque eu não vou exigir nenhuma documentação da casa. Eu vou exigir documentação dos dependentes diretos dele. Ele vai ter que comprovar que a esposa, Dona Maria José, ele cadastrou Dona Maria José como dependente. Ele vai ter que comprovar qual é a relação de dependência daquela pessoa que ele cadastrou junto com a casa. Entendeu? Então, às vezes, acontece da pessoa assim, ó, eu ia fazer no meu nome, mas não vou fazer no nome de meu pai, porque aí ele vai agregar mais pessoas como dependente, entendeu? E não tem limite de atendimento, né? Não tem fidelidade, é a mesma coisa do serviço daqui de Salvador, só muda a forma de concepção do serviço. E em relação às vendas, eu acho que realmente ele tem muito potencial para ser explorado, né? Para a quantidade de casas que a gente tem hoje cadastradas, acho que não passa de 700 casas, que eu acredito que Barra do Jacuípe deve ter mais de 7, só Barra do Jacuípe tem mais de 7.000 casas, 7.000 residências, né? Então, quando você fala assim, só Barra do Jacuípe tem 7.000 residências, imagine se eu for multiplicar isso por 4, quando eu vou incluir Guarajuba, Itacimirim e Praia do Forte, né? Que aí você vai ter muito mais do que isso para você a quantidade de casas que a gente tem cadastradas hoje. Então tem muito potencial. Esse final de semana passado mesmo, teve uma corretora que ela fez uma ação, né, no atacarejo lá de Itacemirim e ela conseguiu fazer várias vendas lá e abrir várias negociações. E ela vende tudo. Ela é de outra corretora que não é a Inovare, mas ela está lá atuando. Então o mercado está aberto para vocês atuarem. Então, eu acho que tem muito potencial, inclusive, para explorar outros produtos aí, né? Juntar uma galera aí, atacaram, ver quem é que tem carro, se juntar, né? Dividir o combustível para lá um sábado, um domingo e ficar lá fazendo esse trabalho de divulgação, abordando o povo lá para vender esse serviço. Acho que tem muito potencial aí, ok? Mira, eu queria só fazer um comentário. Você trouxe aí uma estratégia, uma ferramenta, várias, né, ferramentas de possibilidade de fazer negócio. Eu queria saber dos inovadores que estão aí, se alguém pudesse botar aí no grupo, quem tem no seu computador, no seu celular ou no computador, já acessou alguma vez, como o Bira falou, Airbnb. Eu até vou botar aqui o link do aplicativo, quem não tem pode colocar, depois instalar no celular. Eu vou dar Não uma. é só o Airbnb, não, tem o Tem muito, eu Trivago, vou falar de tem todos o eles. Booking, né? Que inclusive você pode fazer um trabalho com essas pessoas, né? Pronto, é isso que eu vou trazer já uma estratégia aqui, Bira. Me dê só um segundo, por favor. A Tá? minha sugestão é para quem tem Airbnb. Baixa o Airbnb, para quem não tem, para quem tem. Entra lá, você pode inclusive fazer uma busca por região. Você pode só fazer uma busca 200 metros, 300 metros, 500 metros de onde você quer que apareçam os imóveis. E lá você fala com o proprietário do imóvel. Então você cria uma mensagem arrumada. Meu nome é Ubiratã, meu nome é José, meu nome é Jair Fonseca, né? Eu sou um consultor da Vitalmed, eu comercializo os produtos da Vitalmed. Queria apresentar um produto sem compromisso, tal. Você pode mandar uma mensagem para esse proprietário, se apresentando e marcando, por exemplo. Você faz isso durante a semana e marca para visitar esses proprietários no sábado, por exemplo, ou no, que é geralmente quando os proprietários dessas casas estão naquela região.
Você pode, Sim, inclusive, fazer isso por condomínio, porque o Airbnb você consegue selecionar, por exemplo, um consegue por uma condomínio. região. Isso. Então, aí você manda mensagem para o cara, agenda uma visita e vai lá um sábado e visita, sei lá, cinco, seis dessas. Obviamente, quem agendou uma visita vai ter algum nível de interesse de te ouvir e consegue aí apresentar esse projeto que eu acho fantástico, né? Que eu não tenho dúvida disso. Eu conheço um pouco de trás, um pouco o projeto. Eu tenho um sobrinho que hoje é médico da Vitalmed, ele me fala sobre essa atuação, vez por outra está de plantão na base lá, e ele diz, olha, é um negócio muito fantástico, e as pessoas, quando perdem o atendimento, elogiam muito. Então, assim, acho que aí, para quem está pensando em estratégia de venda de um produto, buscar ou no Airbnb, Booking, todas essas ferramentas de buscas de casas para locação, temporada ou não. Você pode buscar lá, você fala direto com o proprietário através de uma mensagem, cria, construa uma mensagem padrão. Se quiser, pode contar com a gente para construir um script mais com punch de vendas. E de repente está aí visitando alguns clientes e fechando esse produto, que eu acho também muito bacana e por isso que a gente, inclusive, agendou esse treinamento. Tem uma Mas menina mesmo lá que você estava falando sobre a questão de estratégia. Ela tem alguns vendedores aí que inclusive trabalha contigo, né? Acho que Sérgio, que faz sempre esse trabalho lá também. É até uma coisa de indicação também. Pagar até, se for o caso, comissão, esses porteiros desses condomínios, porque tem muito condomínio. E ficar nesses pontos estratégicos aí, quem gosta de fazer corpo a corpo, né? Tirar um dia da semana e experimentar mesmo. Eu acho que o ideal é dia de sábado. Se você ficar lá um sábado lá, você vai conseguir. Porque dia de domingo, às vezes a galera quer tirar para descansar, vai para praia, vai para piscina, mas geralmente a pessoa que tem casa de praia, ele se movimenta dia de sábado, né? É quando ele está descendo para a praia, quando ele passa no mercado, ou então de tarde ele vai fazer alguma coisa, vai tomar um sorvete ali, vai fazer alguma coisa, vai dar uma passeada, porque não tem muita opção de lazer. Ou você fica na piscina, ou você vai para a praia, não tem dizer assim, tem uma casa de show. Então, Guarajuba tem algumas opções de lazer assim ali na praça principal, ou os supermercados assim que você pode fazer uma variação assim de estar abordando essas pessoas para até buscar fazer negócio, entendeu? Vender 10 contratos desse aí para vocês é excelente aí. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma, como eu falei, por conta justamente da necessidade que essas pessoas têm, justamente a falta de estrutura que esses locais têm. A gente já está, inclusive, pensando em expandir esse serviço para outras filiais que a Vitalmed tem no Brasil, por conta justamente da aceitação. Mas acho, claro, por conta do produto ser pouco explorado, talvez seja por isso que ele não tenha tanta venda, né? Porque você vender um plano familiar que dá proteção 24 horas na baixa estação por R$ 103 ou R$ 134,50 é muito pouco. É muito menor do que o valor que a gente está cobrando para um idoso aqui em Salvador. E tem muita gente que mora lá mesmo. Já tem muita gente morando em Praia do Forte, em Guarajuba, Barra do Jacuípe. Então, são pessoas que têm necessidade, que já moram lá e que compram o serviço para usar lá mesmo, entendeu? Mas claro que ainda tem essa característica aí do inquilino, né? Que isso acaba valorizando o seu imóvel quando você diz ao seu cliente, né? Que ele vai alugar a casa e vai entregar para ele uma proteção médica 24 horas. Isso aí é fantástico, né? traz um Principalmente valor essa agregado fora ferramenta do que comum. Márcio falou aí. E outra coisa, essa corretora que você falou, que se instalou ali no shopping de Itacemirim, cara, se você fizer um banner, conseguir até numa portaria desses condomínios, pedir autorização ao síndico para ficar num sábado, numa manhã de sábado, numa tarde de sábado, fazer um banner escrito agora você não precisa mais ir para Salvador numa necessidade de urgência, alguma coisa nesse sentido, né? E aí alguém vai dizer, mas por quê? Com o símbolo da com o nome Vital Médio, com um panfleto, enfim, para abordar esse As morador, barracas de entender. praia também. Tem algumas Exatamente. barracas de praia ali, por exemplo, como em Guarajuba, que tem prefeitinho, que tem uma frequência muito boa e um público top a mais, né?
que com certeza você abordando ali, fazendo um corpo a corpo, pega o contato do cara, manda esse material informativo para ele e vai construindo um relacionamento justamente numa área que é fantástico, um público maravilhoso aí. E Maravilha. muito pouco explorado. Muito pouco explorado, porque você fala e o vendedor não se interessa realmente de fazer esse deslocamento. Eu acho que vale a pena quem está com vontade de ganhar dinheiro. Eu acho que é uma área que é promissora. Tá aí, meu amigo, todos os outros, mas meu amigo Ronaldo, o Jair aí, que gostam de ações desse tipo, aí o gancho já foi dado, né? O pontapé já foi dado aí. Se precisar da Inovare, da área de marketing da Inovare, para ajudá-los nessa estratégia aí, fiquem à vontade. Pira, eu queria agradecer sua disponibilidade de sempre, sua atenção com a gente. Obrigado por esse bate-papo importante para a gente, viu? Eu espero que a gente consiga reverter Tem isso uns em cards também que resultado, ele viu? fala sobre o serviço, que aí eu vou mandar também, que eu tinha mandado a apresentação em PDF, e eu vou mandar os cards também que tem falando sobre o serviço para lá no grupo, porque aí quem não tiver no grupo você manda também lá. Perfeito. Pira, obrigado. Um excelente dia para vocês. Os inovadores estão aqui. Obrigado a Muito você. obrigado pela atenção de sempre, viu? Valeu, um abraço. Grande abraço, meu querido. Até mais.